Temos entrevista importante agora no Central de Notícias. Temos a honra, o prazer de contar com a presença de Edinho Silva, presidente do PT. Boa tarde, presidente, muito bem-vindo. Que bom ter o senhor nesse dia, olha, movimentado. E não tem outro assunto, eu sou obrigada a começar perguntando ao senhor sobre o caso Master, né, que já virou um tema polêmico e de disputa política. Eu quero entender como é que o senhor encara os desdobramentos desse caso até agora, se isso vai ser tema da disputa eleitoral. Muitas vezes o bolsonarismo associa o caso Master como se fosse mais um caso de corrupção e tenta ligá-lo ao PT, ligá-lo ao STF, que eles entendem muitas vezes como se fosse uma linha auxiliar do governo federal. Dizem que Lula já se reuniu com o Forcaro, que teve o caso do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que manteve um contrato, né, o escritório de advocacia dele, de prestação de serviços para o Banco Master. Eles tentam, de alguma forma, colar esse caso no PT. E o PT, por outro lado, fala das ligações, das doações de Fabiano Zettel para as campanhas de Tarcísio de Freitas, para a campanha de Jair Bolsonaro. Como é que vocês veem, como é que vocês entendem o caso Master e a exploração política disso em ano eleitoral? Bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. Primeiro, uma alegria imensa estar aqui com você. Saudação também ao Eduardo, que me parece que vai participar aqui de Brasília. É uma alegria muito grande para que a gente possa tratar de temas de interesse do país. Eu penso, Amanda, que num regime democrático, onde as instituições funcionam, e é isso que nós queremos fortalecer a democracia, e nós queremos que as instituições funcionem. Claro que as instituições precisam se aperfeiçoar. As instituições são formadas por seres humanos, por pessoas. Então, as instituições também são imperfeitas. O importante é que a gente esteja atento para fortalecer a democracia, defender a democracia, que a gente possa ir aprimorando as nossas instituições. Tanto o Poder Executivo tem que ser aprimorado, o Poder Legislativo tem que ser aprimorado, o Poder Judiciário também tem que ser aprimorado, para que dessa forma nós possamos ir caminhando ao encontro, né, dos anseios da sociedade, para que a gente possa diminuir as contradições entre Estado e sociedade civil, para que a gente possa aproximar cada vez mais o Estado da sociedade civil, que é isso que nós queremos. Repito, fortalecer a democracia, não enfraquecer a democracia. Nós estamos diante de denúncias gravíssimas que envolvem o sistema financeiro brasileiro. É bom nós lembrarmos que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais legítimos e com maior credibilidade do mundo. O sistema financeiro brasileiro, né, nós passamos por diversas crises, crises graves, crises menos graves, mas o sistema financeiro brasileiro, ele sempre saiu fortalecido porque ele tem credibilidade. Se nós temos denúncias de manipulação do sistema financeiro, de quebra de regras, de normas que regulamentam o sistema financeiro, nós temos que apurar de forma muito tranquila, de forma muito normal, que é assim que se faz na democracia. Recebeu denúncia, você apura, dá o direito do contraditório, todas as pessoas, todo cidadão tem direito ao contraditório, portanto tem direito a se defender. Quando nós negamos o direito à defesa, eu sempre digo, Amanda, você abre precedentes gravíssimos. Hoje nós estamos falando de pessoas de visibilidade pública, mas o difícil quando você nega o direito de defesa é aquele cidadão comum, aquele cidadão que muitas vezes não tem acesso a escritórios de advocacia, não tem acesso, né, a defesas robustas. Então você abre o precedente, se você tem uma denúncia e a pessoa denunciada não tem o direito à defesa, isso vai servir para todo mundo. Então, sempre o direito de defesa, sempre o princípio do contraditório, e se apure. Apurou. Tem responsabilidade, tem crime, aqueles que cometeram os atos mal feitos, que respondam por isso. Você politizar um poder ou um processo de investigação que envolve polícia, que envolve Ministério Público, que envolve Poder Judiciário, você politizar isso não é correto. Eu acho que a sociedade não ganha, a democracia não ganha. Porque eu penso que a apuração de uma denúncia ela tem que ser técnica. Olha, comprovou
documentou, tem provas robustas de que, de fato, algo errado aconteceu, o Ministério Público vai denunciar, o Poder Judiciário vai julgar em cima do inquérito, em cima da denúncia do Ministério Público, e a vida segue. Nesse caso, que se apure, se tiver culpados, que os culpados respondam, que os culpados paguem por isso, e que a gente mantenha a credibilidade do sistema financeiro, que é o mais importante, porque o cidadão comum, ele movimenta dinheiro no sistema financeiro brasileiro. Nós temos o PIX, que é um grande avanço, né, no meio de pagamento. Ele usa o sistema financeiro. Quem põe o dinheiro na poupança usa o sistema financeiro. O pequeno investidor também usa o sistema financeiro. Então, e claro, o médio, o grande, que tem outros instrumentos para poder saber onde é que investe, se vai investir ou não, utiliza o sistema financeiro. O sistema financeiro não pode ser enfraquecido, ele não pode ser maculado. Então, da nossa parte, eu penso que nós temos que defender todas as apurações, defender que as denúncias sejam apuradas, investigadas e que os culpados paguem por isso. Presidente. Politizar isso, transformar isso em debate político-eleitoral, eu acho muito ruim. É ruim para a democracia, porque se hoje alguns usam isso de forma... do ponto de vista com objetivo político, isso abre um precedente também para que outros possam usar. E a democracia não vai se fortalecer num ambiente como esse. Presidente, o Eduardo Gaia participa da nossa entrevista e faz a próxima pergunta. Presidente, boa tarde. Eu quero casar um pouco esse tema com a questão eleitoral, porque o que se tem é um cenário de uma aparente infiltração do crime organizado na política, do mercado financeiro. Já se fala, inclusive, desses tentáculos do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. A gente tem o sigilo agora quebrado do filho do presidente Lula, Lulinha, por pedido da Polícia Federal, mas aí num outro caso, o caso do INSS. O que se tem, então, é uma série de apurações em andamento, uma espécie até de clima que vai se deflagrando de que existe coisa errada em todos os poderes. O senhor não teme que essa sensação possa recriar o clima antipolítica no Brasil, que sempre é desfavorável para os governos de plantão, quaisquer que sejam esses governos, e que, portanto, o presidente Lula, que firmou uma aliança preferencial com o Supremo Tribunal Federal, possa ser dragado para essa crise e, assim, virar o tema da eleição junto com o Supremo e acabar, portanto, sendo prejudicado nas urnas? Eu vou insistir só com uma outra pergunta, presidente. Desculpa, é que eu não sei se vai voltar para mim, então eu já quero casar com outro aspecto. Porque o PT e o PSB estão vivendo um clima de bastante tensão em vários estados. Depois queria uma avaliação do senhor sobre isso, porque tem tensão lá no Ceará, tem tensão na Bahia, a gente tem um temor ali em Pernambuco também de rompimento, não se sabe se Geraldo Alckmin será o vice do presidente Lula. Como é que fica essa relação entre dois partidos aliados? Então, essas duas perguntas, por favor. Não, Eduardo, desculpa, foram muito mais de duas perguntas. Eu vou tentar Ele vai voltar, todos os temas. Calma, primeiro, Gaia. Amanda, é quase uma metralhadora aqui. Eu não sei se eu não tiver memória... Se eu não tiver memória para recuperar, mas o Eduardo é um grande profissional, um grande jornalista. Vamos nesse clima antissistema antes, presidente, que eu acho que essa pergunta é fundamental. É uma alegria poder dialogar com ele. Esse clima antissistema eu vou tentar fazer um resumo aqui, até para eu não monopolizar o programa. Primeiro, eu vou usar aqui uma frase do presidente Lula. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Se tem alguma dúvida, né, do posicionamento, da conduta do Fábio, que é filho do presidente, é que ele seja investigado, como qualquer outro cidadão brasileiro. Ninguém está acima da lei. Se investigue. Comprove se o Fábio tem alguma relação, no caso do Fábio, são as denúncias sobre o INSS, se ele tem alguma relação ou se não tem. Agora, se não tiver, o que nós queremos é que se venha a público e diga, olha, não tem, nada foi encontrado, nada foi comprovado, porque nós vimos, Amanda, Eduardo, numa fase da história brasileira, é muito fácil você destruir as pessoas. Tem uma denúncia, tem uma suspeita, as pessoas são destruídas publicamente, como se elas já fossem condenadas. Não, tem uma denúncia. Denúncia, primeiro, ela tem que ser investigada. Tem que ter comprovação de que aquela denúncia tem fundamento. Depois, à luz da legislação, o Ministério Público tem que agir e depois ainda
O judiciário tem que dar o princípio do contraditório, da defesa, para que a pessoa seja condenada. No Brasil, infelizmente, as pessoas condenam antes, inclusive, de qualquer defesa. Isso é muito ruim. Então, em relação ao Fábio, o presidente Lula está tranquilo, todo mundo está tranquilo, investigue. Não tem problema nenhum. Agora, se o Fábio for inocente, que se venha a público e diga. O mesmo espaço que se usou para poder levantar suspeita sobre o Fábio, que se diga da inocência dele. Eu acho que isso é o correto, isso fortalece a democracia. Claro que o momento que o Brasil vive, primeiro, ele não é bom, mas se nós temos tantas denúncias sendo investigadas, também tem que se reconhecer a postura de um governo que valoriza a Polícia Federal, que não se intromete no Ministério Público, que não se intromete no Poder Judiciário, que valoriza as instituições. Ninguém nunca vai poder fazer uma denúncia que o presidente Lula tentou acobertar uma investigação aqui, que ele tentou acobertar uma investigação ali. Se hoje tem tantas denúncias sendo investigadas, primeiro é porque tem uma Polícia Federal que funciona, que foi valorizada, né, que foi fortalecida. Segundo, um presidente que ele respeita as instituições e ele não tem ingerência nas instituições. E eu penso que as denúncias que estão aí precisam ser investigadas de verdade, repito, respeitando o princípio do contraditório, respeitando as pessoas. Nós não podemos destruir biografias porque alguém fez a denúncia A, alguém fez a denúncia B. E eu não penso que, eu não tenho a menor preocupação que esse ambiente de investigação prejudique o presidente Lula. Ao contrário, repito, quem mais defende que denúncias sejam apuradas é o próprio presidente Lula. Ele defende o tempo todo. Ele defende o tempo todo que a Polícia Federal funcione, que o Ministério Público funcione e que o Judiciário respeite o cidadão e dê o princípio do contraditório e julgue perante a legislação, julgue perante a lei. Eu penso que, em relação ao Banco Master, que vocês estão insistindo tanto, nós vimos as últimas operações. Os funcionários públicos que foram afastados não foram funcionários nomeados pelo governo do presidente Lula. Não foram funcionários colocados no Banco Central a mando do presidente Lula. Não, foi no governo passado. E nem por isso esses funcionários também não têm o direito a estarem se defendendo. Têm o direito a se defender. Agora, tentar jogar sobre o governo do presidente Lula essas denúncias que hoje acontecem em relação ao Banco Master, eu acho que é um equívoco, acho que está errado, porque hoje a Polícia Federal afasta servidores públicos nomeados durante o governo passado. Agora, repito, nós temos que agir dentro da lei, nós temos que respeitar o princípio do contraditório e que a democracia brasileira saia fortalecida desse processo. Presidente, e sobre o PSB? Viu, Amanda, tem uma ofensiva contra o Poder Judiciário, que isso é um equívoco. Só defende o judiciário enfraquecido quem não defende a democracia. Se tem algum problema em relação ao judiciário, o judiciário tem os seus instrumentos de apuração de denúncia, nós temos o CNJ, portanto, que se faça cumprir as instituições da democracia. O Poder Judiciário precisa de reforma o Poder Judiciário, nós precisamos fazer uma reforma séria no Poder Legislativo, agora, nós precisamos aprimorar o Poder Executivo, a bem da democracia, e não atacar as instituições, porque atacando as instituições muitas vezes prevalece o pensamento autoritário e prevalece as concepções fascistas. Então, eu não quero o Brasil flertando com o fascismo. Eu quero o Brasil um país democrático. O nosso tempo é muito curto. Só essa última parte da pergunta do Eduardo Gayer e depois a gente prossegue na relação com o PSB, que é um aliado do PT, e se Alckmin será mesmo vice de Lula. Não, primeiro, nós queremos o Alckmin vice do Lula. O Alckmin, ele agrega. O Alckmin, ele amplia a nossa capacidade de diálogo. Então, não é o Alckmin que está pedindo para ser nosso vice. Nós queremos o Alckmin como vice, porque ele é um vice respeitado pelo presidente Lula, reconhecido pelo presidente Lula, e ele é um vice que amplia a nossa capacidade de diálogo na sociedade. E a nossa relação com o PSB é a melhor possível. Eu não sei de onde. É que, às vezes, Eduardo, tem muita plantação de notinha, que a gente não... Eu não me movo por isso. Eu tenho uma reunião daqui a pouco com o Eduardo Campos, a minha relação com o Eduardo Campos é a melhor possível, nós estamos construindo alianças com o PSB, Brasil afora, então a nossa relação com o PSB é excepcional. E nós queremos o Alckmin, ele é o melhor vice possível. Agora, então... Não, João Campos, né, que o senhor tem
reunião daqui a pouco? Além de ser meu amigo, é um grande dirigente partidário, o PSB é um aliado estratégico. Presidente, então esse martelo está batido, vocês vão bater esse martelo hoje nessa sua reunião com o João Campos, Alckmin, vice de Lula, repetir a chapa de 22? Não, eu estou dizendo que nós queremos o vice-presidente Alckmin conosco, nós queremos, por tudo que ele representa. Agora, nós vamos dialogar, nós temos que ouvir o vice-presidente Alckmin que está trabalhando como ministro, enfrentando temas importantes como a defesa da soberania nacional, a atuação dele contra o tarifaço, defendendo os interesses do Brasil. Ninguém teve tempo ainda, né, quem está envolvido no governo, ninguém teve tempo ainda para fazer o diálogo, e o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, eles vão decidir efetivamente qual o papel que cada um vai cumprir nesse processo eleitoral. Mas eu digo, como presidente do PT, que o vice-presidente Geraldo Alckmin é importante para nós. Nós queremos ele porque, além da liderança que ele é, do vice correto que ele é, da liderança que nos orgulha tanto, ele amplia a nossa capacidade de diálogo com a sociedade brasileira. Isso quer dizer que a hipótese de um vice do MDB, por exemplo, está fora? Porque muitos MDBistas do governo Lula, que fazem parte do governo, que apoiam o governo, gostariam de ter esse cargo de vice. Isso, por enquanto, não é o principal cenário. Vocês não trabalham com esse cenário. Pode chegar, Amanda, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, eles podem chegarem os dois a uma conclusão de que, olha, vamos tentar ampliar a política de alianças, que se amplie, mas isso, evidente, isso passa por um diálogo entre o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que, além de ter uma relação institucional, são bons amigos. Agora, presidente, chapa de São Paulo, ontem estava todo mundo presente aqui, Simone, Haddad, Lula, Alckmin. Já está batido esse martelo? O que falta para anunciar que Fernando Haddad será candidato ao governo de São Paulo? É esse o cenário principal com que o PT trabalha? Haddad, candidato ao governo, Simone Tebet ao Senado? Amanda, nós estamos conversando muito. Eu tenho dito, o ministro Fernando Haddad, na minha avaliação, é uma das maiores lideranças que nós temos hoje na política brasileira, independente de partido. Então, ele pode cumprir qualquer papel que ele quiser na disputa eleitoral. Agora, claro, é um processo de avaliação, é um processo, né, de... Não que o Fernando Haddad não aceite cumprir missões, não. Ele é um filiado ao PT, um militante que a gente tem muito orgulho dele, porque ele sempre cumpre as tarefas e as missões. É que eu penso que esse diálogo, qual o papel que ele vai cumprir nessas eleições, é um diálogo que tem que ser feito com tranquilidade. Ele tem até o final do mês para se desincompatibilizar se ele for disputar alguma eleição, então não precisa ter pressa, nem atropelo nesse diálogo. E quem vai anunciar, às vezes, as minhas amigas e meus amigos da imprensa ficam, mas vai anunciar hoje, quem anuncia é o Fernando. É o Fernando Haddad. Quem vai a público dizer qual o papel que ele vai cumprir nas eleições é o Fernando Haddad. Qualquer outra pessoa que falar não tem autorização para isso, porque eu penso que quem tem que fazer esse anúncio é o próprio Fernando Haddad. Não, eu entendo isso. Eu só quero saber se no cenário com que o PT trabalha, vocês veem Fernando Haddad com essa vocação, né, para preencher esse papel de se candidatar ao governo de São Paulo. Eu penso que o Fernando Haddad pode ser candidato, Amanda, a qualquer cargo que ele quiser. Ele tem musculatura política, portanto, ele tem densidade política para isso. Né? Mas, claro, quem vai decidir é ele, e se ele decidir ser candidato a governador de São Paulo, a minha avaliação é uma candidatura viável, que tem todas as condições de ganhar a eleição, de apresentar um projeto viável para São Paulo, debater a situação da segurança pública de verdade, reconhecer a situação que os policiais são tratados hoje em São Paulo, tanto polícia militar, polícia civil, polícia técnica, de debater um projeto de desenvolvimento econômico, de debater as regiões do estado de São Paulo, porque a gente volte a crescer como o São Paulo sempre cresceu, como São Paulo sempre foi protagonista do crescimento econômico. Então, é possível nós debatermos saúde de São Paulo, educação, o lazer, o direito, né, a cultura, o esporte. Então, nós temos condições de apresentar um projeto muito forte para o estado de São Paulo. Né? Se o Fernando tomar essa decisão, não tem nenhuma dúvida, será uma decisão que colocará ele como uma liderança que pode governar o estado de São Paulo a partir de 2027. O Eduardo Gaia está por aí, ele estava tão ansioso para fazer a primeira pergunta. Vou dar mais uma pergunta para ele. Pronto, Oi. Olha lá, Gaia, para você ficar feliz comigo. Então, pronto.
Presidente Edinho, então o senhor disse que não tem tensões entre o PT e o PSB. Vamos dar um caso muito claro. Lá no Ceará, então, o líder José Guimarães quer ser o candidato a senador na chapa do governador Eumano, enquanto já tem uma vaga ali reservada para o Eunício Oliveira, que é deputado federal. Então Guimarães está disputando uma vaga com o Júnior Mano, que é do PSB. Guimarães quer ser o candidato e o Cid Gomes está ali conversando com o Camilo todo dia para colocar o Júnior Mano, deputado federal. Então, aí já é uma fricção clara entre o PT e o PSB. Mas se já está tudo bem, então quem que vai ser o candidato? Líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, ou o Júnior Mano do PSB de Cid Gomes lá no Ceará? Primeiro, Eduardo, você é um dos analistas mais talentosos que nós temos na imprensa brasileira, mas eu diria que o cenário do Ceará é mais complexo que esse. É bem mais complexo, primeiro, pelas lideranças que nós temos no Ceará. Isso não é demérito. Nós temos lideranças fortes no Ceará, lideranças de visibilidade nacional. E uma delas é o Zé Guimarães. O Zé Guimarães é o líder do governo. Um líder exitoso, um líder marcado por vitórias, um líder fundamental na construção da governabilidade do presidente Lula. E o Zé Guimarães pode disputar qualquer cargo que ele quiser. Agora, é evidente, esse diálogo está sendo feito liderado pelo governador Eumano. Primeiro, quem fala em nome da política de alianças no Ceará é o PT, evidente, mas é o maior líder que nós temos no Ceará, que é o governador Eumano. Claro, o ministro Camilo, na minha avaliação, é uma liderança hoje nacional, né? É uma das principais lideranças do PT, também vai participar desse diálogo, mas, claro, essa tática eleitoral vai ser construída pelo PT, pelas lideranças do PT, mas, claro, liderado fundamentalmente pelo governador Eumano, e ele tem conduzido com muita habilidade esse processo, portanto, também sem pressa, sem atropelo. E o Zé Guimarães, eu sou fã dele, ele sabe disso, sou admirador do trabalho dele, e para mim ele disputa qualquer cargo que ele quiser no Ceará hoje. Presidente, vamos falar de eleição nacional. As últimas pesquisas têm mostrado um cenário muito mais difícil e competitivo para o presidente Lula. Na semana passada, Atlas Intel e Paraná Pesquisa chegaram a mostrar Flávio numericamente à frente no segundo turno, embora os dois estejam tecnicamente empatados. Nessa semana, ontem, né, a Real Time Big Data mostrou assim, um com 42, Lula 42, Flávio com 41 no segundo turno. É um cenário muito mais difícil do que vocês previam, porque eu lembro de conversar com gente do PT que falava, Flávio é um candidato mais fácil do que Tarcísio. Parece que não é bem essa a realidade. Quando é que vai mudar a estratégia? Como ela vai mudar a estratégia de comunicação do PT? Porque até agora vocês ainda não reconheceram Flávio como candidato, não promoveram ataques contra ele. O que precisa mudar nessa comunicação, principalmente desde o Carnaval, com aquele desfile de acadêmicos de Niterói, que rendeu muita repercussão? Enfim, o PT tem colhido algumas notícias negativas, né? Depois de uma série de pesquisas, a história da quebra de sigilo do Lulinha, né? O filho do presidente dragado para isso, a gente até lembra do Hunter Biden lá nos Estados Unidos na campanha de Joe Biden. O que o PT vai fazer para virar essa maré que piorou assim, nas últimas semanas? Amanda, primeiro, eu vou repetir, quebra de sigilo é um processo normal nas democracias, por isso que eu defendo tanto a democracia. É um processo normal quando você vai investigar alguém. Foram feitas denúncias contra o Fábio, pediram quebra de sigilo dele. Isso está muito longe de acharem alguma coisa errada nas contas dele. Está muito longe dele ser culpado de alguma coisa. Está muito longe dele ser condenado por alguma coisa. Então, eu repito aqui que a gente não utilize um processo que deveria ser normal e que a gente deveria, inclusive, estar batendo palmas, porque o presidente Lula nunca interferiu em nenhuma investigação, inclusive na investigação do seu próprio filho. E ele tem dito isso, presidente Lula. Ninguém está acima da lei. Se tiver de investigar, que investigue qualquer um. Então, eu penso que a gente não pode pegar um processo de investigação e transformar esse processo num processo de condenação para finalidade política eleitoral, porque é aquilo, é o dito popular. Correia que bate em Chico, depois bate em Francisco. Se abre precedentes de linchamento público de pessoas que não têm nenhuma condenação, sequer foram denunciadas, sequer foram julgadas, isso é muito ruim para a democracia brasileira. Hoje o Fábio é vítima, amanhã qualquer um pode ser vítima. Enquanto nós tivermos pessoas de visibilidade, tudo bem, as instituições estão enxergando, a imprensa está cobrindo. E quando for o cidadão comum?
E quanto for o cidadão que a imprensa não enxerga, que a imprensa não divulga? Então, a gente tem que tomar cuidado com os precedentes. Dito isso, eu penso, Amanda, eu já participei de coordenação de várias campanhas nacionais, entre elas 14 e 22. Primeiro, você se assustar com pesquisa em fevereiro seria uma imaturidade absurda. Pesquisa é fotografia. Nós estamos fotografando a sociedade em fevereiro. A sociedade fotografada em fevereiro está muito longe de ser a sociedade que será fotografada em outubro. Evidente que nós tivemos de dezembro, que o governo estava com aprovação melhor, a fevereiro, alguns fatos que geraram desgaste ao governo. Eu penso que esse ambiente de denúncias de corrupção, a sociedade, ela às vezes, e o Eduardo com clareza colocou isso, às vezes a sociedade não enxerga que é o presidente Lula que está fortalecendo a Polícia Federal, é o presidente Lula que fortalece o Ministério Público, é o presidente Lula que respeita o Poder Judiciário. Então, por isso que as investigações acontecem, né? E é bom que cada denúncia seja investigada, porque isso fortalece a democracia e aprimora as instituições. Então, mas muitas vezes, por essa onda hoje das redes sociais, onde você produz conteúdo, você manipula conteúdo, você viraliza conteúdo, muitas vezes conteúdo equivocado só para tirar proveito. Claro que nesse ambiente a sociedade diz assim, não, tem um monte de denúncia. Quem é o presidente de plantão? É o presidente Lula. Então, se ele é o presidente, o Brasil está ruim, é graças ao presidente? Não. O Brasil está apurando denúncias, o Brasil está aprimorando as suas instituições. No caso do sistema financeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que o sistema financeiro brasileiro vai sair mais forte desse processo do que entrou. E o presidente Lula é o presidente que respeita as instituições, que fortalece a Polícia Federal que é quem está fazendo a investigação em cima dessas denúncias. Portanto, eu vejo isso como um processo transitório, um desgaste transitório, que e nós estamos vendo a comunicação acontecendo, a comunicação saindo da onda e vindo para a normalidade, para a racionalidade. O governo do presidente Lula, Amanda e Eduardo, é o governo com o maior número de entregas da história dos últimos 20 anos no Brasil. É o governo, nós estamos chegando a quase 1 trilhão de investimento no PAC, nós estamos chegando a 3 milhões de moradia do Minha Casa Minha Vida. Mesmo com todas as crises internacionais, o PIB brasileiro continua crescendo, o desemprego caindo, a renda do trabalhador crescendo. Portanto, é um governo que recuperou a credibilidade internacional do Brasil, está abrindo mercados para o Brasil. Então, claro que um governo com esse nível de entregas, num ambiente de racionalidade, esse governo vai crescer, a popularidade vai crescer. E eu tenho muita convicção que o povo brasileiro vai fazer a escolha certa, não só de um governo exitoso, mas também a vitória da democracia contra o pensamento autoritário, muitas vezes o pensamento de cunho fascista. Presidente Edinho Silva, presidente nacional do PT, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui ao Central de Notícias do SBT News. Volte sempre. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Eduardo. E parabéns, o SBT News, pelo trabalho que tem feito. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Portas abertas sempre aqui para o senhor.